Bom, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, guerreiros que vieram da hora do almoço em tempo. O nosso painel é sobre novas economias e o futuro que queremos. A gente dividiu ele em 3 partes. Nós vamos fazer 3 rodadas. Na primeira rodada, a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico de cada um dos olhares que a gente tem aqui no nosso painel. Na segunda rodada, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fundamental para a gente avançar. E na terceira rodada, a gente vai explorar o papel do Brasil na liderança climática global, dado que o Brasil será a presidência da COP30 oficialmente a partir de novembro de 2025 até novembro de 2026. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a COP não acaba no dia 21 de novembro de 2025. Ela, na verdade, o processo de governança em que o Brasil será a liderança climática global vai até novembro do ano que vem. Portanto, nós teremos tempo e oportunidade para fazer alguma coisa acontecer. E o propósito do nosso painel não é tanto para ficar investindo muito tempo falando sobre o passado e o que não deu errado, mas baseado no diagnóstico que a gente tem, como que a gente pode avançar e o que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade da presidência brasileira do sistema climático para avançar a agenda. Eu pedi para cada um dos panelistas que, quando eles forem fazer a sua primeira intervenção, que eles se apresentem e a gente vai fazer rodadas mais rápidas para permitir mais dinâmica aqui. E eu tenho um iPad que, se vocês tirarem a fotinho do QR Code, vocês podem me mandar perguntas. E aí eu posso inserir as suas perguntas na rodada, com talvez indicando para um ou outro. E, se não, no final a gente também tenta pegar alguma coisa que não fez parte desse arranjo, tá bom? Então, vamos começar aqui, Caio, contigo. Na sua opinião, eu passo esse microfone aqui. Na sua opinião, um rápido diagnóstico daquilo que ninguém aqui nessa plateia sabe que está rolando e só você sabe. Obrigado, Marcelo. Eu acho difícil de qualquer forma. Meu nome é Caio Magri, eu sou diretor-presidente do Ethos e também integro o Conselho Socioambiental do IBRAM. É um prazer estar com vocês, com o Sérgio, com o Ricardo, com a Carol, com o Marcelo. Vocês já viram que esse aqui é o painel dos institutos, né? Então, nos deem um pouco de chance para essa visão. Bom, de alguma forma, os diagnósticos talvez se complementem, mas a gente está vivendo um momento muito crítico e desafiador de uma interseção, né, da nossa economia real, da governança climática e da agenda colocada cada vez mais olhando para ela de um foco socioambiental. A gente teve anos de retrocesso, é bom, não vou entrar na discussão sobre esses anos de retrocesso, mas é muito importante considerar que dificulta o alinhamento dessas agendas a partir desses retrocessos. Mas a gente avançou nos últimos anos e eu queria destacar alguns avanços estruturais. A gente tem um projeto, um plano para a nova indústria no Brasil, o plano de transformação ecológica, a reativação do Fundo Amazônia, a retomada dos instrumentos de controle ambiental, nesse momento sob grave risco, com a possibilidade do Congresso Nacional impor retrocessos graves, profundos no licenciamento, e a tramitação do projeto de lei que aprovou o mercado de carbono no Brasil. De alguma forma, a gente pode dizer que estamos nos reposicionando, esse é um pouco o cenário, na construção de uma nova economia de baixo carbono, circular, bioinovadora, inclusiva e includente. Alguns gargalos que eu queria destacar. Primeiro, é uma governança fragmentada, né? Acho que a gente não há uma integração efetiva entre ministérios, entes federativos e atores econômicos. Há uma incerteza regulatória, é um outro ponto que eu queria destacar, especialmente com relação à sociobioeconomia, uso do solo, uso da terra.
A gente continua tendo subsídios e incentivos ainda voltados a setores de alta emissão, em vez de premiar práticas regenerativas e inclusivas. E, por fim, a gente tem, é o histórico, temos uma baixíssima precificação dos riscos e das externalidades climáticas nas políticas de crédito e investimento. E creio que a COP, como perspectiva, a COP Belém, COP 30, impõe para o Brasil um desafio de consistência e liderança para que a gente consiga construir, reconstruir, fortalecer a nossa credibilidade internacional. Para isso será essencial, e eu vou terminando aqui, consolidar uma governança climática integrada, com uma autoridade transversal sobre finanças, indústria e meio ambiente, alinhar bancos públicos, fundos de pensão e sistema financeiro às metas de neutralidade e transição justa e transformar compromissos voluntários empresariais em métricas de impacto auditáveis, mensuráveis e vinculadas à geração de valor compartilhado. E, por fim, incorporar a biodiversidade, o carbono e a justiça social nas contas econômicas nacionais. Creio que essas são as condições, primeiro, do ponto de vista dos desafios e dos gargalos, do ponto de vista das políticas públicas. Legal, Caio. Na verdade, você fez um grande resumo das 3 perguntas que a gente vai fazer nesse painel. Então, eu vou pedir para você, na próxima rodada, escolher o ponto crítico para avançar, tá bom? E para os meus colegas do painel, eu ia sugerir, se o Caio já jogou um tema que vocês iam colocar, só reforça que esse também é seu, mas elabore aquele que não foi elaborado, que a gente ganha tempo e conteúdo aqui. Por favor, Carol. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Sou Carolina Graça, sou diretora de operações de uma iniciativa nova do Instituto Igarapé chamada Green Bridge Facility. É uma iniciativa para trabalhar com de-risking de territórios, então olhando como os empreendimentos verdes e responsáveis chegam de forma correta aos territórios e com isso destravar o investimento também. Bom, na nossa perspectiva, algo que está acontecendo é que hoje a natureza não está na conta. Olhando pela lógica do setor privado. A gente sabe que a natureza é super importante, que hoje foi falado, né, tudo depende da natureza, tudo que a gente consome, o nosso modo de viver e etc. Existe um dado oficial que diz que pelo menos 50% do PIB mundial está relacionado aos serviços ecossistêmicos, mas o fato é que hoje não se paga pela conservação da natureza. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui é que os negócios realmente precisam levar isso a sério e trazer para conta o que a gente acha que está dado, nem sempre está dado. Ele sempre foi dado no passado, mas ele pode não estar dado para o futuro. Então, é o primeiro ponto para trazer. Um outro ponto que, olhando pela perspectiva econômica, é como que a gente traz esses novos e bons casos demonstratórios, né, para que a gente possa encantar, motivar muita gente a entrar na jornada da economia verde, da nova economia e tudo mais. Esses bons exemplos, acho que o case, que já foi mencionado hoje pela manhã e que você está muito envolvido, né, Marcelo, tem esse intuito da gente motivar, trazer, dizer que é possível e que a gente precisa de mais exemplos que vão nessa direção. Um outro ponto que eu queria colocar aqui, que é uma área de atuação muito forte do Instituto Igarapé, é em relação ao combate aos crimes ambientais. Se a gente quer criar essa nova economia, a gente precisa olhar seriamente para o que não está dando certo na economia atual e um desses pontos são os diversos setores que estão relacionados aí aos crimes ambientais. Entre eles, né, grilagem de terra, desmatamento ilegal, práticas agrícolas e pecuárias aí ilícitas, mineração ilegal, dentre outras atividades. Mas precisamos realmente enfrentar essa situação com monitoramento, com transparência, para que a sociedade também possa acompanhar e possa pedir aí por essa mudança. E por último, do ponto de vista econômico e muito relacionado aos cases, como que nessa jornada a gente cria oportunidades para quem hoje tem dificuldade em acessar essas oportunidades. Então, para que realmente essa transformação seja bom para o clima, bom para as pessoas, ela precisa ser inclusiva. Então, como que a gente traz essa lógica de olhar
criar oportunidades para grupos que vão estar incluídos nessa nova economia. Eram esses os meus gols. Muito legal. E eu já vou dando os parabéns aqui, porque parece que eu não estou cuidando do tempo, mas eu fico com o olho no cronômetro e aí a hora que eu ponho o microfone na boca já é uma indicação para eles que o tempo acabou e eles estão sendo muito bons nisso. No entanto, eu não sei se o iPad não está funcionando ou vocês não mandaram nenhuma pergunta. Manda uma pergunta para testar, porque ainda não entrou aqui nenhuma pergunta. Então, como teste, manda aí. E Carol, esse ponto que você trouxe da ligação do território e particularmente da discussão de crime organizado e crime ambiental é muito importante porque raramente as pessoas fazem a conexão de aonde tem este ambiente de crime, ele não é um ambiente bom para investimento econômico. Tem uma economia que rola, mas não é a economia que nós acreditamos próspera para o Brasil. Então, acho que é super importante essa dimensão. E aí, o que se fala muito também, que a gente escuta, né, Ricardo, é que a gente sempre precisa olhar para, com a mudança da economia, novos produtos ou adaptação de produtos financeiros existentes. E você está aí liderando uma iniciativa super importante. Por favor. Uma iniciativa que é steered pelo Marcelo e mais um grupo de pessoas. Então, obrigado, Marcelo, pelo convite. E aqui ao Ibram e aos nossos parceiros aqui de palco. Muito obrigado por estar aqui. Estou feliz demais de estar podendo aqui em Salvador. Bom, eu sou cofundador da Climate Ventures, que é um instituto que olha para a inovação climática. Então, como que a gente acelera a inovação climática para acelerar a velocidade da transição. E quando a gente pensa em inovação climática, da perspectiva da Climate, a gente não olha só para novos negócios e novas tecnologias. A gente olha também para inovação de governança e inovação financeira também. Então, um dos projetos que a gente está fazendo no Secretariado Executivo, que temos o Instituto Itaúsa, GFANS, IX, BNDES, Banco do Brasil, como Steering Committee, é o Nature Investment Lab. O Nature Investment Lab é uma iniciativa que olha para como que a gente consegue destravar recursos do setor privado para soluções baseadas na natureza. E isso é um laboratório multi-stakeholder, a gente já conseguiu dialogar e envolver mais de 400 organizações, já fizemos mais de 100 eventos, ou seja, é muito importante para a Climate Ventures, é muito do nosso DNA, buscar juntar pessoas de stakeholders diferentes, com perspectivas diferentes, com olhares diferentes, para a gente conseguir ter uma leitura coletiva daquilo que precisa acontecer e a partir disso a gente faz um movimento e é um pouco esse trabalho que a gente tem tentado fazer no NIL e dentro do NIL tem algumas coisas que a gente já conseguiu fazer que a gente tem esse ano, né? O NIL tem um pouco mais de um ano, então, por exemplo, o trabalho da Profloresta que a gente conseguiu desenvolver, que na verdade é uma triangulação de projetos que têm captura ou conservação de floresta, que conseguem fechar um contrato de off-take com a Petrobras e são financiados pelo BNDES para poder executar. Então, essa é uma triangulação que conseguiu ser amarrada dentro do NIL, que tem sido muito legal. Uma outra iniciativa é o instrumento de garantia, o mecanismo de garantia que a gente está fazendo com o BNDES, que é um instrumento muito legal para poder facilitar, foram criadas várias tranches, etc., mas para facilitar um pouco o investimento em soluções baseadas na natureza também, porque são desafios enormes. Então, o NIL, ele olha basicamente para 3 frentes. Uma é regulação, então a gente tem feito um trabalho de regulação, inclusive com o Igarapé nos apoiando. O segundo olha para a pilotagem de instrumentos financeiros, então a gente está testando esses instrumentos no campo para que eles possam ser depois escalados. E o terceiro olha para a harmonização desses contratos, porque hoje cada contrato que você faz é um contrato diferente, tem que subir uma montanha, você sobe uma montanha sozinho. Então, a partir do momento que a gente cria esse espaço de harmonização, traz as pessoas para pensar junto, você já começa a construir algo que já não é de uma pessoa, são de muitas, e porque são de muitas, isso tem uma capacidade de escalar e de servir e de funcionar, parar em pé, quando isso quando isso voar, vamos dizer assim. Então, esse é um projeto da Climate Ventures. Eu só acho que um ponto que eu acho importante trazer aqui, Marcelo não botou o negócio na boca. Você ainda tem 30 segundos, então vai fundo. Não, eu acho que eu tenho sentido um movimento super... eu estou otimista nesses últimos tempos,
porque a gente overshoot, como a Tereza comentou, a gente vai overshoot 1,5, que é péssimo. Mas eu tenho sentido um movimento coletivo, principalmente do setor privado, de aproximação nunca antes visto. Eu acho que existe um potencial interessante de transição e transformação nos próximos 5 anos. Então, só um pouco. E acho que tem um ponto bacana, né, Ricardo, também na linha do otimismo, que é o NIL está comemorando 1 ano, né? Agora, nasceu com 70 organizações e quantas que tem agora? 400 organizações em 1 ano. Isso mostra que tem muito apetite, né, para fazer isso acontecer. E, Sérgio, eu vou começar com o gancho do passamos de 1,5 graus, porque a verdade é que já passamos de 1,5 graus o ano passado. A gente ainda não pode dizer que a temperatura média do planeta aumentou já, porque a gente vai precisar de alguns anos para demonstrar se isso é verdade ou não, mas a ciência indica que provavelmente isso é verdade e nós vamos demorar um tempinho para voltar. E, historicamente, você tem sido uma pessoa muito crítica a não prestar atenção, obviamente na ciência, mas não prestar atenção nas políticas públicas e no diálogo com a sociedade para fazer a ação acontecer. E você tem sido muito exitoso em escolha de exemplos de comportamentos que pudessem gerar transformação. Qual é o diagnóstico que você está fazendo do momento atual da economia e o futuro que queremos? Tá, Marcelo, obrigado, né, saudar aqui todos os companheiros de mesa. Eu acho que a gente tem um exemplo positivo para contar, que é todo o envolvimento que o Escolhas teve com o IBRAM, graças à atuação da minha colega Larissa, que está aqui, junto com o Jugman, no dia que ele tomou posse no IBRAM. A gente bateu lá na porta dele de tarde, nunca tinha estado com o Jugman, a não ser ele como ministro e eu como um assessor ali. E deputado, você encontrou com ele quando ele era deputado. Mas ele era ministro da Reforma Agrária, eu era assessor do ministro Gregório da Justiça. Ali ele não sabia, não tinha a menor noção de quem eu era. E a gente bateu na porta do Jugman à tarde para dizer assim, Jugman, é o seguinte, o garimpo ilegal está avançando numa proporção tal na Amazônia que ele vai tomar conta do IBRAM. E já tinha, naquele momento, gente com a mão na ilegalidade pedindo adesão, filiação ao IBRAM. O Jugman entendeu na hora e disse, não, nós vamos, tá topada a parceria, nós vamos fazer coisa. Eu achei que aquilo ali era conversa de político, né, de fim de tarde. Ali, aquela que a Nedinha falou se lá. livra ali dos caras e manda embora. De noite era a posse do Jugman. Aí nós vamos de noite lá para a posse do Jugman, tá lá Alexandre de Moraes, Gilmar Ferreira Mendes, o ministro da Defesa, tinha uns 3 cardeal, 2 papas, todas aquelas autoridades de Brasília, e o Jugman falou, olha, eu queria dizer aqui que esse pessoal do Escolhas, a Larissa, o Sérgio, estiveram aqui propondo essa parceria, e eu queria dizer para vocês que eu aceitei, nós vamos combater o garimpo ilegal. A partir dali, nós fomos 2 vezes na Receita Federal, 2 vezes falar com o presidente do Banco Central, fomos ao Supremo Tribunal Federal e a gente deu, né, uma efetiva contribuição para reduzir dramaticamente a reprodução ilegal de ouro registrada no Brasil, caiu 84% em 2024. O Supremo decreta o fim da boa-fé no comércio do ouro, que permitia que todas as transações ficassem protegidas com um manto da ilegalidade, e isso permitiu que florescesse uma série de iniciativas. Está aqui, né, o pessoal lá do Mato Grosso, né, para testemunhar isso, né, de sair da ilegalidade e procurar fazer com que você tenha comércio legal de ouro no Brasil. Então, é um bom exemplo de como sociedade civil, né, empresas indo ao governo, e o fato de ter chegado um governo democrático novo, né, potencializou tudo aquilo que ficava enganchado no governo anterior, mostra que essa parceria, se ela tem proposta, ela tem que ter competência, ela tem que ter a proposta regulatória pronta, ela tem que ter capacidade de incidência e ela tem que ter capacidade de diálogo. E você usou instrumentos financeiros, E né? a gente usou instrumentos financeiros exatamente para permitir que tudo isso pudesse criar, né, o ambiente de mudar, né, de maneira muito forte essa questão da produção de ouro ilegal no Brasil. Então esse é o exemplo positivo. Qual é o problema desse exemplo? É que ele é só esse exemplo. Qual é o problema desse exemplo? É que hoje existe uma incapacidade, Marcelo,
brutal da sociedade civil brasileira de fazer isso, porque isso não foi feito sem ônus. O ônus era a acusação de que a gente não era contra o garimpo. O ônus era a acusação de que a gente estava passando pano para as mineradoras exatamente no momento em que havia os problemas de Brumadinho e Mariana. E aí, quando você tem uma sociedade civil que, olhando o que tem de crime ambiental hoje na Amazônia, que perdeu essa capacidade de estabelecer alianças e de separar o que é muito ruim daquilo que ela até não gosta. Não é preciso gostar da mineração, né? Mas separar o que é muito ruim daquilo que ela até pode não gostar, para estabelecer alianças em função de venenos muito mais corrosivos como a gente tem hoje na região, essa sociedade civil no Brasil está fadada a assinar carta de protesto. Ela vai ficar no abaixo-assinado, perdendo sempre como a gente está perdendo no Congresso Nacional, porque a gente não tem deputado para nos defender lá, né? Esperando que um governo que hoje não tem mais as condições que já teve no passado de fazer a agenda do Legislativo andar, possa atender os nossos reclames. E aí fica uma situação que a gente tem que dizer aqui, ou a gente muda, ou nós vamos continuar perdendo e sendo derrotados. E esse exemplo será apenas esse exemplo. Legal. Agora, na segunda rodada, eu vou fazer aquela provocação de vocês escolherem uma ou duas alavancas que vocês entendem que nos catapultam para a solução. E, Carol, já vou pedindo para você ir pensando, tem uma pergunta aqui, se você puder elaborar um pouco mais no momento que você for responder, sobre como que você garante que esses recursos chegam de fato no território, no momento em que você fala que é uma economia, que o território está incluído. Tem uma pergunta sobre o futuro, que é a terceira rodada que eu vou fazer, então eu vou estacionar ela. E aqui, Caio, entrou uma pergunta que eu vou pedir para você emendar na sua resposta, que pergunta se você acha que as organizações sociais devem ter algum papel neste processo, que eu acho que vai bem no teu campo. Podemos começar por ela, óbvio. As organizações sociais, os movimentos sociais, povos originários, povos... Essa é a questão mais diferencial que a gente pode ter na construção de uma estratégia de desenvolvimento, de uma nova estratégia de desenvolvimento e no fortalecimento efetivo de uma economia regenerativa. De alguma forma, a questão que está colocada agora para a gente é pensar um pouco no que é fundamental para avançar, né, para o futuro que queremos. Então, sem a participação dos movimentos sociais, das organizações sociais, da sociedade civil organizada, eu acho que o Sérgio acabou de dar um exemplo concreto de que precisamos mudar essa lógica para poder termos mais do que um exemplo, eu acho que é absolutamente fundamental. Eu queria tocar em dois assuntos que eu creio que sejam fundamentais para que a gente consiga avançar para o futuro que queremos com uma economia regenerativa. As políticas públicas do setor privado. Mas que haja, de alguma forma, uma nova arquitetura de relacionamento entre as políticas públicas e o setor privado. Essa convergência é necessária para que a gente possa ter e contar com uma nova estratégia de desenvolvimento no Brasil. Do ponto de vista das políticas públicas, eu trouxe aqui 4 pontos. O primeiro deles é reestruturar o sistema de incentivos fiscais e creditícios, na perspectiva de premiar as atividades que são capazes de gerar a economia regenerativa, fundamentalmente baixo carbono, com alto impacto social. Se a gente não mudar essa lógica, a gente não consegue mudar a lógica de impulsionamento dos financiamentos do setor público e do setor privado para a economia. Estabelecer marcos regulatórios estáveis, né? Eu acho que, de novo, o nosso Congresso não está disposto muito a esse caminho, né? Seja para a restauração florestal, seja para a sociobioeconomia e para o próprio mercado de carbono. Fortalecer instrumentos de planejamento territorial. As organizações são absolutamente fundamentais nesse processo. E a contratação pública sustentável. Quem mais contrata, quem mais compra serviços, produtos, é o poder público. E ele precisa criar critérios de impulsionar compras sustentáveis. E, por fim, ampliar a participação federal e federativa na governança climática, né? E o que significa trazer de novo movimentos sociais, mas também trazer a lógica da federação brasileira.
E, Caio, se você tivesse que escolher uma, qual delas você priorizaria? O financiamento. Tá. O financiamento. O financiamento porque o financiamento e as compras públicas são dois caminhos de financiamento. Tá bom. Né? E do setor privado, eu acho que o desafio é incorporar a integridade socioambiental e inovação no centro da estratégia do negócio. A gente tem visto isso em exemplos, no Congresso a gente teve exemplos de empresas de mineração trazendo essa agenda. Né? Internalizar os riscos socioambientais e as oportunidades climáticas nas decisões, de novo, de investimento e de financiamento, estabelecer metas de impacto verificáveis, conectadas às políticas nacionais e aos ODS, verificáveis, transparentes e auditáveis, e, por fim, ter a capacidade de formar cadeias de valor, onde esse impacto desses dois anteriores se dissipam, se constroem numa perspectiva holística na relação das empresas com os seus parceiros. E se você tivesse que escolher uma, que eu estou tentando pegar duas por pessoa. Incorporar a estratégia e as responsabilidades das empresas na integridade socioambiental. Tá. Essa me parece que é. E aí eu vou pedir central. para os outros tentarem me ajudar aqui com duas, porque aí eles vão ter mais clareza sobre o que funciona mesmo. Vamos lá, Carol. Você passa, por favor? Bom, começando aqui pela fala do Caio, concordo e pela pergunta também, muito obrigada pela pergunta que veio da plateia. Essa questão da participação da sociedade civil nessa construção, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque a sociedade civil pode, nesses momentos de tensões políticas, pode pressionar e pode fazer a ponte entre transições, né? Não tem jeito, termina um governo, começa outro, tem um período aí de planejar, de phase out, phase in, e a sociedade civil pode ajudar a bem fazer essa ponte, ter continuidade. E pegando o gancho, então, aqui na fala do Caio, a questão das políticas públicas multinível, alinhadas, super importante. A gente precisa de continuidade. Acho que é um ponto que eu gostaria de agregar aí na sua fala, Caio. Temos compromissos hoje já muito firmes, né? E que a gente precisa perseguir no longo prazo. Se a gente for pegar os compromissos ambientais aí do Brasil, restaurar 12 milhões de hectares, recuperar 40 milhões de áreas degradadas, combater o desmatamento ilegal, tudo até 2030. Então, a gente não está falando desse governo, a gente está falando, né, do próximo que entra, que precisa manter. Então, esse é o ponto que eu gostaria de agregar aqui à fala do Caio. Mas, trazendo o meu ponto, e também muito conectado à pergunta que foi feita, como que a gente faz para essas finanças, para esses recursos chegarem no território? Bom, então a gente precisa que... como que a gente faz para esse recurso chegar nas comunidades hoje? A nossa lógica, inclusive ao programa que eu estou dentro do Instituto Igarapé, a gente precisa entender esse território, quais são as suas oportunidades e as suas vulnerabilidades e desenhar instrumentos financeiros que sejam compatíveis com essas oportunidades e que, de certa forma, possam endereçar ou a gente trabalhar numa lógica de reduzir o risco desse território para que essas finanças cheguem. Então, hoje, muito foi se falado, inclusive, acho que no painel que estava nesse mesmo local, falou que existe recurso, né? E realmente existem recursos disponíveis, mas muitas vezes não chegam na ponta e não chegam justamente por essa falta de conexão, de conhecer o território, de ter uma estratégia de de-risking e a gente ter um instrumento que compatível com esse território. Então, até uma boa notícia que eu trago aqui para vocês, nós lançamos essa semana uma plataforma publicamente disponível que se chama Conheça Seu Território, mas a gente usa o termo em inglês, Know Your Territory, então K para Know, Y, Your, T de Territory, que ajuda a entender, fazer um primeiro compreensão do que são esses territórios e a partir disso ter essa lógica de ter um plano de ação para que o capital se sinta à vontade, que ele entenda que é possível, nos diversos territórios, a gente ter uma boa gestão de risco e ele chegar para dar sua contribuição e fomentar essas iniciativas de impacto. Então, o ponto que eu destaco aqui é a gente trabalhar junto com o território para que chegue
o recurso tão necessário para a transformação. Legal. Então é alinhamento com o território e continuidade para as políticas públicas. E, Ricardo, para você, eu vou fazer até um gancho com uma provocação que a Carol trouxe, que ela falou, tem o dinheiro, né? A gente viu lá no Nature Investment Lab que tem o plano clima, tem 1 bi para restauração. E a gente não consegue usar o dinheiro porque sem esse mecanismo de garantia resolvido, esse dinheiro vai ficar parado lá. Se você tivesse que escolher 2 ações que você acha que mudam a conversa para fazer uma nova economia rolar nesse país, quais seriam suas escolhas? Eu acho que só trazer mais um ponto que a gente levantou esse dado mês passado, que existe 1 bi de recursos parados em VCs focados em clima também. Está parado lá, esperando, buscando algum lugar para colocar o recurso. Então, explica o que é um VC. Um talvez... VC é Venture Capital, que são fundos, são recursos que vão para negócios inovadores, pequenos e médios, startups, não necessariamente startup no sentido... negócios pequenos e médios. Então, são organizações que botam recurso, esperando que lá na frente essa empresa vai crescer e eles vão poder recuperar esse recurso com lucro. Então, a gente percebe o hype de clima e negócio climático. Então, são criados fundos onde são colocados dinheiros nesses fundos e esses fundos têm um compromisso de 10 anos fazer todo esse movimento e eles entram num lugar de desespero porque eles não conseguem investir esses recursos e, como eles não conseguem, eles começam a ampliar a tese de investimento. Então, ele faz uma tese super bonita, super climática, de impacto positivo, bem desenhada, e ele começa a dar esticadinhos para poder investir rápido e cumprir com a obrigação que ele se comprometeu com o investidor dele. Eu acho que tem tem algo que é muito central para a Climate Ventures, que é tornar a inovação climática algo fundamental, um drive, uma alavanca percebida como importante para o Brasil continuar se desenvolvendo. Eu acho que o conceito de inovação no Brasil já é uma coisa meio não muito bem desenvolvida. Você pega todas as ofertas de recurso, de ajuda, de apoio, etc., brasileiro, FINEP, etc., tudo que existe para a inovação é muito pequeno. O Brasil hoje investe 1% em inovação, inovação pura. O Israel investe 6%. Então, quer dizer, a gente deveria estar investindo em inovação muito mais. E eu acredito que investir em inovação em clima e, de preferência, em agro e florestas, que é onde o Brasil pode brilhar, onde o Brasil pode ser líder, e já é líder. A gente já palestra sobre restauração, sobre soluções de florestas, bioeconomia. O Marcelo sabe, você roda o mundo, o Brasil é líder. As pessoas ouvem o que a gente tem. Pô, o que o Brasil está fazendo? A gente é líder. A gente poderia continuar investindo nisso, aplicando, juntando essa percepção de oportunidade de liderança do Brasil em inovação e em florestas, e empurrar essa agenda no governo, com política de Estado. Eu acho que a gente conseguiria sair um pouco dessa polarização e empurrar essa agenda. Essa seria uma coisa. Talvez tenha sido aqui, eu vou ficar. Tá bom, obrigado. Sérgio, as suas 2, eu estava só curioso se uma delas sai do trabalho que vocês fizeram com o ouro, se tem alguma alavanca lá que ficou muito claro para você que você poderia usar ela em outros lugares, ela é muito promissora. Eu acho que tem uma questão super importante, Marcelo, que é a gente tem que abandonar uma série de ilusões que atravancam o debate público. Por exemplo, na mesa hoje de manhã sobre segurança na Amazônia, o Sérgio Fausto, que moderava, disse uma coisa seguinte: a gente não vai conseguir ter alternativas econômicas para concorrer com a ilegalidade na Amazônia. Se a gente for querer entrar por aí, a gente vai perder. A Larissa coordenou um estudo sobre o custo, né, e a lucratividade do garimpo na Amazônia, chama o livro Caixa do Garimpo. O que é que ela identificou lá? Sabe quanto ganha a cozinheira de um garimpo? R$15 mil por mês. Isso é salário de chefe em São Paulo. Sabe quanto ganha o operador da retroescavadeira? R$20 mil por mês. Sabe quanto ganha o gerente, né, do garimpo? 23 mil.
cada garimpeiro, numa turma de 10, né, ganha R$10 mil. Então, quando você chega lá com propostas ingênuas, propondo Bolsa Floresta para esse garimpeiro, o cara diz, cara, eu tenho casa na cidade, eu tenho carro. Por que você acha que eu vou largar essas atividades por essa promessa que você está fazendo? Então, o que é ilegal tem que ser tratado sob os rigores da lei. Abandonemos essa ilusão de que a gente vai gerar uma alternativa econômica que concorra. Agora, o que a gente tem que discutir, em pé de igualdade com essa atividade, com aqueles que querem se legalizar, cadê o BNDES para criar o conjunto de condições que permitam a essa atividade se tornar responsável, legalmente cumpridora dos seus deveres, com uma série de direitos, inclusive, que lhes permita sair da canga hoje existente, das chamadas distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que viraram um pedágio totalmente daqueles que se cria no Brasil numa situação lá dos anos 80, quando se teve Serra Pelada, e que hoje não existe mais. Então, a primeira ideia, nesse sentido do que você me pergunta, é a gente criar um conjunto de regras que até já foram propostas pelo Escolhas, para a gente tornar essa atividade, quem pode virar empresa, vira empresa, quem pode ter concessão de lavra, ganha concessão de lavra, e o conjunto de ações creditícias do Estado vem para apoiar isso, e o abandono das ilusões que só serve para criar propostas ingênuas do ponto de vista da realidade amazônica. Segunda questão no conjunto de sugestões, e aí eu vou derivar um pouquinho aqui para a questão da agricultura, que é um tema que você tem se ocupado muito. A gente precisa iniciar uma transição na agricultura brasileira. O estudo do Instituto Escolhas recente mostrou que a gente tem uma explosão brutal do consumo de agrotóxico, com os custos corroendo a lucratividade do produtor, e a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, o Plano Nacional de Fertilizantes, que destina mais de 90% dos seus recursos para a gente produzir o veneno que era importado aqui mesmo, precisa ir para os bioinsumos. E a segunda questão, as metas do Plano ABC+, que hoje são absolutamente irrisórias no sentido de exigir uma produção que liberte o produtor, né, dessa dependência química, né, porque o Brasil, nesse sentido, tem uma liderança tóxica na produção de soja no mundo por conta do alto consumo de agrotóxicos. Ela passa a exigir o chamado sistema do plantio direto, que é aquele que, ao fazer a rotação de cultura, permite a diminuição do que a gente tem hoje de uso de agrotóxicos. Seriam duas medidas para a gente, na questão dos minerais, fazer a diferença, e na questão da liderança da agricultura sustentável, a gente também fazer a diferença. Legal, e eu acho que tem uma conexão muito interessante, porque o mecanismo que você sugeriu tem inovação, que o Ricardo já tinha identificado como algo importante. No caso de uma mudança de químicos para bioinsumos, entra também no ponto que o Caio falou de externalidade positiva, fazer parte da leitura do negócio. E no fim da ingenuidade de competir com o ilegal, mas criar economia real no território, vai na linha do que a Carol trouxe. Então, eu achei bem interessante que ninguém combinou isso antes, e vocês veem que tem uma sinergia muito legal rolando aqui. Bom, agora eu vou passar para a terceira pergunta, e acho que meu iPad quebrou de novo, porque pararam de vir perguntas. Então, ou alguém não tirou foto do QR Code e mandou pergunta, ou não está funcionando. Eu posso chamar o pessoal operacional para nos ajudar. Se tiver que trocar o iPad, façam um teste e vejam se manda uma perguntinha, se eu recebo. A terceira rodada agora eu queria focar em COP30 Brasil até novembro de 2026. E a provocação que eu queria colocar é, dado que a gente tem uma oportunidade, não é brincadeira, ele está funcionando, eu só estou enchendo a turma. Desculpa, viu? Era mais para constrangê-los de um jeito legal. Eu queria perguntar para vocês, olhando para algo que possa ser implementado no momento de hoje até novembro de 26, vamos imaginar que a gente está aqui na audiência com o André Corrêa do Lago e Anatoni, e eles estão loucos para ter uma sugestão ou outra de algo que possa mobilizar uma nova economia para o Brasil, obviamente conectada com tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, vou conversar aqui, Caio, contigo. Eu teria duas sugestões. Primeiro, que o exercício efetivo, que a gente nunca pensou nele, né? E a importância que a gente... Três sugestões. Que é esse exercício que começa no final da COP 30, né? Que vamos até 26.
O primeiro deles é que eles aprofundassem o processo de construção que a gente teve esse ano, do ponto de vista da incorporação, da participação da sociedade civil, da participação dos conselhos de políticas públicas, do setor privado, das comunidades, dos povos tradicionais. Ou seja, que a gente pudesse exercer, além das questões diplomáticas. Eu acho que aqui tem, eu não sei dizer sobre isso, mas há um ritual diplomático da presidência da COP que vai ter que ser exercido durante esse ano, de 26. Mas será que é possível a gente ter uma outra forma de ter uma governança participativa? Essa era a primeira, era uma pergunta e ao mesmo tempo uma proposta de que isso pudesse acontecer. De que os enviados especiais para Tem a COP... vários aqui, viu? Então, estamos aqui com vários, e tem vários aí pelo Brasil, mantivessem esse processo de uma maneira intensa, ativa, na relação que tem com cada uma das pautas que foi definida a partir da sua escolha como enviado especial. E para que ele também não se transforme, como já aconteceu na apresentação do Clemente Gans Lúcio num evento, de que ele era um enviado espacial da COP. Então, isso foi muito interessante, só para pensar. A segunda questão seria a necessidade de reforçar a referência do que a gente construi como legado na COP. Se o professor Inácio Sachs estivesse vivo nesse momento, talvez ele fizesse uma sugestão parecida com essa. De que o Brasil assuma a liderança na relação Sul-Sul, na relação entre os trópicos e não mais entre os meridianos, e que pudesse criar, de fato, um processo de referência, né? Belém ser a capital sul da agenda. Que a Amazônia, integrada com o Cerrado, com todos os nossos sistemas de biodiversidade no Brasil, pudesse ser uma referência para todo o mundo, né? Que a gente pudesse construir esse processo. Então, e a terceira questão seria a torcida, provavelmente isso já vai ter acontecido, absoluta de que a gente possa ter a Austrália como o país a se receber a passagem do bastão e não outro. Legal. Carol, e para você? Bom, primeiro dizer que eu concordo com todos os seus pontos, Caio. E meu comentário começa com isso. Se algo que a gente deve perenizar após o evento COP, não a liderança e da liderança climática ao longo do ano que se inicia com a COP, é a velocidade do debate. Eu acho que nesse pré-COP a gente viu na sociedade brasileira a velocidade desse debate, definição da agenda climática, não só dentro do governo, mas dentro da iniciativa privada, essa relação iniciativa privada-governo, se acelerou de uma forma fantástica. E acho que a gente não pode arrefecer. Acho que temos que continuar debatendo, implementando, seguir a velocidade que a gente conseguiu imprimir para chegar onde nós estamos. Esse ponto do que a gente chama, né, da diplomacia ambiental, um pouco que o Caio trouxe aqui, né, da cooperação, de ser uma liderança do Sul. Acho que a gente tem que perseguir essa agenda, fazer alianças com países que estão comprometidos, que possam impulsionar aí o que o Brasil está começando, que a gente está implementando no nosso país. Então, de certa forma, procurar os nossos aliados, manter essa boa conexão com os nossos aliados para realmente fazer esse plano decolar. E aí, um outro ponto que eu queria trazer aqui, se a gente quer ter essa liderança, esse protagonismo climático, algo que o Brasil já vem fazendo, mas que eu acho que é muito importante a gente reforçar aqui, é a questão da gente também reverberar melhor as boas notícias, levar para além das fronteiras nacionais as boas soluções. Isso a gente já fez. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente já exportou o Programa Nacional de Alimentação Escolar para muitos outros países. Como que a gente faz essa junção entre compras públicas e a produção de alimentos que vem da agricultura familiar, fomentando, né, dando escala, dando vazão e etc. A gente já levou isso para a África, a gente já levou para a Ásia.
por que a gente não pode fazer com outras soluções que nós desenvolvemos aqui no Brasil e que são meritórias de serem levadas, serem disseminadas como bons exemplos, boas referências para o mundo. Então, são essas as minhas contribuições. Legal. E eu acho interessante porque ao você falar isso, você trouxe o elemento de compras públicas e como um instrumento financeiro estratégico que o Caio tinha levantado. E um comentário, Caio, quando a gente fala muito dessa cooperação Sul-Sul, muita gente pensa em uma coisa mais política, de os países do Sul, alinhados aos países do Sul. No G20, na presidência do G20, que aconteceu o ano passado, e o tema bioeconomia foi colocado na pauta, foi muito interessante ver que a representação da Alemanha para discutir bioeconomia era o Ministério da Agricultura. Mas a representação da Índia para conversar sobre bioeconomia era o Ministério de Biotecnologia. E da China era o Ministério de Ciência e Inovação. Então, ficou assim interessante. E do Brasil era uma trinca, Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Ministério das Finanças. Então, da Fazenda, né? Então, foi muito interessante ver como realmente os países do Sul, no caso, ricos em natureza, estavam olhando para a bioeconomia de uma maneira muito mais, eu diria, inovadora do que os países do Norte estavam fazendo isso. Ricardo, está aqui Ana Toni, André Corrêa do Lago te ouvindo. Fala para eles aí o que você acha que a gente tem que fazer. Eu queria começar reforçando essa história do Sul-Sul. A gente acabou de construir uma coalizão, South-South Climate Collective, que é uma coalizão do Sul global, com representantes como a Climate Ventures da sociedade civil, na Índia, na Indonésia, na Colômbia. A gente está fazendo conversas sobre como a gente pode dividir melhores práticas, como a gente pode acessar recursos do norte global, que são recursos muito grandes, em que uma organização como a nossa não consegue. Então a gente tem feito diálogos nesse sentido e a gente vai explorar isso ao longo da COP. Convido a Ana Toni e a todos vocês para estarem presentes nesses eventos. Então isso para mim é muito importante. Eu acho que tem dois outros aspectos que eu queria trazer. Um é que tem a ver com essa história do Sul global, que é colocar floresta e agricultura na pauta. Está na pauta? Está na pauta, mas se você parar para pensar, 5% do financiamento climático vai para a agricultura, florestas, etc. O resto é energia, o resto é transporte. Está muito desequilibrado. Então eu acho que se a gente conseguir, eu acho que a gente vai trazer, porque a gente está fazendo em Belém, a gente está fazendo no centro da Amazônia ali. Então eu acho que trazer essa agenda e sensibilizar esses atores do norte global, que essa agenda é central, sem essa agenda não tem caminho a ser seguido, para mim isso é muito importante. E o segundo ponto que eu queria trazer é a transição justa. E eu acho que também a gente vai poder falar muito sobre isso e criar esse espaço lá em Belém. E o Brasil tem muito a aprender, certamente, mas eu acho que a gente tem muitos... Assim, se tem um espaço para a gente testar, explorar e aprender como fazer uma transição justa, que mantenha a floresta em pé, de uma forma que gera alimentos, sistemas alimentares da forma adequada, é o Brasil. Então, eu acho que seria muito legal se a gente pudesse trazer isso para o centro e que o Brasil seja um campeão, um champion dessas duas agendas nesse próximo ano. Legal. Sérgio. Posso trocar a Ana Toni e o embaixador pelo Fernando Haddad, o Isaac Sidney da Feira Babran, né, e talvez o Lula, que aí eu acho que a conversa pega tração. Né, porque não vejo nesses dois uma capacidade de fazer essa agenda entrar, por exemplo, abrir a chave do cofre. Eles estão longe, a longas léguas de distância. E aí, Marcelo, o que me preocupa, a gente tem uma longa trajetória de lidar com esse tema. Eu fico preocupado da gente, parece que é a COP do fim do mundo. Tudo vai se resolver em Belém. É a porta da esperança, aquele programa lá do Silvio Santos. Traga seu pedido, traga sua necessidade, traga seu queixume. E não vai. Como você tem dito, vai ter mundo depois da COP. Quando a gente foi para, lembra, Copenhague, o slogan da camiseta do Greenpeace era "é agora ou agora". Ali, quando deu aquele resultado ruim, a gente levou até 2015 para que essa agenda voltasse a ter uma certa retomada. E
paradoxalmente, né, você lembra daquela história que eu dizia da travessia do deserto, né, que a gente bateu com a cara na porta, a gente vinha com todas as regras ambientais, um super sucesso no Congresso, sociedade apoiando, até que o agro resolveu botar o pé. Quando a gente entrou no terreno do domínio econômico, com aquela resolução do Conselho Monetário Nacional, quando nós fomos àquela reunião lá no Palácio com Dilma, Marina, Dilma tinha acabado de assumir a Casa Civil. Aí começou uma retomada do setor e a gente, de lá para cá, a gente só tem perdido. Em grande medida, a gente só tem perdido. E eu fico preocupado a gente achar que tudo vai se resolver em Belém, porque a gente acaba, sem querer, sendo um elemento de corrosão da legitimidade do processo, porque a COP não vai dar esse resultado. Lá dentro, né, no escurinho do cinema, dos debates, o que está em jogo, né, não é a demarcação da terra indígena A, B, C ou D, a liberação do financiamento do Banco do Nordeste para recuperação de área degradada, a questão de como é que você ajuda, né, o garimpo que quer fazer legalidade se legalizar. Então, acho que a gente tem que separar um pouco para a gente não ficar com mais ou menos quando teve os diálogos amazônicos lá em Belém, né, que a gente esperou tanto daquela reunião e ela não era para aquilo. Ela não tinha urdidura do ponto de vista institucional, político para aquilo. Essa é a questão número 1. A questão número 2 é que acho que a gente chega na COP... A Isabela falou uma coisa ontem muito importante quando ela estava com o Jugman aqui no palco, que a gente chega com a agenda do passado. Porque qual é o nosso grande triunfo dessa semana? A gente está comemorando que o desmatamento caiu. Mas é a agenda, né, lá do primeiro governo Lula. E é isso que a gente chega mais uma vez como o nosso passaporte. A gente não cumpriu a meta dos 12 milhões de hectares, plantamos pouco mais de 200 mil. A gente não precisa de 1 bilhão, a gente precisa de 224 bilhões. Portanto, a gente com 1 bilhão, a gente não vai cumprir essa meta nunca, né? Porque os nossos viveiros todos de mudas têm uma capacidade para 200 milhões de mudas, a gente precisa de 10 bilhões. Então, a pergunta que fica, do ponto de vista do Brasil, não é o que é que vai acontecer em Belém daqui a 2 semanas. É como é que a gente prepara o país, Marcelo, para o ano que vem, que é a eleição presidencial, onde o governo teve uma incapacidade brutal de colocar planos, de roteirizar, porque ele ficou só no plano programático, absolutamente programático, que não vai acontecer e não vai mexer na vida da floresta. Se a gente não pensar no dia 1º de dezembro, 2 semanas depois do final da COP, a gente vai chegar com uma sensação estranha de uma ressaca institucional que a gente achou que aquilo ali era o lugar que ia resolver a nossa vida e não resolveu. Mas eu vou tentar fazer um reflexo positivo da tua fala, quer dizer, eu acho que tem 2 agendas que estão contaminando a discussão de Belém para além de Belém. A primeira é a de implementação de soluções climáticas. E acho que parte da razão pela qual essa agenda está andando é porque essa é uma agenda que gera investimento, gera emprego, gera renda e, como ela está alinhada com uma estratégia de redução de carbono e adaptação e resiliência do negócio, o investidor gosta porque ele fala, esse negócio vai durar mais do que aquele que não está olhando para isso. Então, um olhar que eu tenho, que eu acho que essa conversa de COP, pelo menos no setor privado, ajudou a gente a trazer um pouco mais de concretude para o que significa olhar para o seu negócio, a lente do desafio que a gente tem de clima, natureza e pessoas. A segunda, eu acho que é o tema de adaptação. E aí eu ia até sugerir, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, porque quando a gente fala de nova economia, a gente escuta muito descarbonizar, descarbonizar, descarbonizar. Mas a gente tem um grande desafio aí de adaptação e resiliência. Então, tem 2 perguntas aqui, que uma eu vou guardar mais para frente, que eu acho que é uma provocação boa para o final, mas tem uma sobre a Zona Franca. O que a gente acha da Zona Franca? Eu achei interessante a pergunta, porque a Zona Franca como uma estratégia de subsídio, eu acho que ela é uma estratégia datada. Mas a Zona Franca como uma estratégia de incentivo à transformação, economia verde, não para fazer televisão e motocicleta, mas para fazer uma bioeconomia na Amazônia,
talvez possa ser algo positivo. Então, a minha provocação aqui para essa rodada é, para quem quiser, obviamente, você pode escolher responder da Zona Franca, mas eu queria também que vocês falassem um pouquinho de adaptação. Pode ser? Vai lá, Caio. Zona Franca. Escolhas, né? Mas adaptação também depois. Mas Zona Franca. O Fórum Amazônia Sustentável, acho que alguns de nós fizemos parte dessa iniciativa. Sérgio, certamente. Marcelo, não me lembro se a Carol, Ricardo, mas... Ricardo nem existia ainda nem nessa existia, ele era um menino, né? É. O Fórum Amazônia Sustentável fez uma plenária. Foi criado em 2006, 2007. Reuniu um grupo muito grande de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas. E nós fizemos o lançamento foi em Belém e logo no outro ano a gente fez uma conferência em Manaus. E nessa conferência, o mote dessa conferência para conseguir ser bem sucedida, e foi legal, muito boa, fizemos dentro da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, e fizemos com a presença do professor Inácio Sachs. E quando o presidente da federação fez o seu discurso, ele fez um discurso que, em síntese, disse o seguinte: vocês estão preocupados com desmatamento, é uma preocupação justa, correta, mas fiquem tranquilos, nós não utilizamos nenhum graveto da floresta. O que significa isso? Significa que, naquele momento, espero que não seja hoje, eu não tenho análise mais avançada com relação a isso, mas naquele momento, nós estamos num cluster, nós estamos num lugar absolutamente isolado. Nós não conseguimos nos relacionar de uma maneira sustentável, de uma maneira positiva com a floresta. Quer dizer, como é que é possível você ter um enclave industrial altamente subsidiado, fortemente subsidiado, que não consegue estabelecer uma relação de cadeia de valor com fornecedores de uma maneira sustentável, óbvio, com a floresta? Né? Talvez ele não se lembre que os pallets que eles usam eram pallets de desmatamento ilegal. Né? Essa é uma outra questão. Então, essa visão de que você pode ter um lugar como um enclave de alta tecnologia, de investimentos públicos, para poder alavancar uma indústria, não consiga se relacionar com o território. Como se é o conceito da preservação para, no fim, destruir. Né? Porque se você não tem uma relação positiva com a natureza e com a sociobiodiversidade, certamente vai acontecer aquilo que o Sérgio disse de várias maneiras aqui, a violência do crime organizado e de outras formas. Então, acho que aí tem uma questão com relação a... É preciso se relacionar de uma maneira intensa com cadeias produtivas sustentáveis. Né? Senão não faz nenhum sentido, é só transferir esse cluster para um outro lugar do mundo. E com relação à adaptação, rapidamente, ela precisa primeiro estar inscrita de uma maneira nova e reescrita, está sendo, na Política Nacional de Mudança do Clima. Acho que é um lugar fundamental para que ela esteja presente, estabelecendo regras, estabelecendo norte para adaptação e estabelecendo, principalmente, e acho que é fundamental, volto ao meu tema prioridade que eu escolhi aqui, que é de financiamento. A mitigação exige um financiamento muito grande, sem dúvida. Nós temos os bilhões aí já quantificados desde 2009, mas a adaptação é muito maior, é muito mais complexa. E ela precisa ser construída com inovação, né? Com a capacidade de ser inovadora, com e inovar nas soluções baseadas na natureza. Eu acho que essa é uma questão central. E ter a necessidade imediata de políticas sociais, políticas econômicas, de redução das desigualdades. São outras políticas complementares. Não é possível, a gente acha que tem um acordo, um planeta sustentável, um enfrentamento efetivo da emergência climática num estado de desigualdades que a gente vive hoje. Então, deixo por aí. Ótimo, a gente vai conseguir mais uma rodada, Caio. Mas eu só vou aproveitar para fazer aproveitar para fazer um anúncio. No dia 5 de novembro, a gente vai lançar um documento novo que a gente está apoiando da Fundação Getúlio Vargas com a Morfoses, que vai falar sobre a economia da adaptação.
mudando um pouco essa lógica de que a gente precisa dinheiro do norte para dinheiro para o sul, justiça, e dizer não, que a gente precisa de uma economia que entenda que a adaptação é o objetivo da economia que vai gerar emprego e renda. Você quer entrar? Queria falar de Zona Franca. Então entra lá, depois a gente volta aqui. Pode ser, Carol? A gente vai lá. Continua 4 minutos para cada um, tá bom? Em 2019, a gente fez um estudo sobre a Zona Franca de Manaus, que foi apresentado em outubro daquele ano na Comissão da Reforma Tributária, com a presença do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, Partido Popular da Paraíba. A partir daquela data, o Escolhas virou persona non grata na Zona Franca de Manaus, pelo simples fato de que a gente diz 2/3 dos recursos que vão para lá, né, que estranhamente eles sempre negam, todas as lideranças políticas do Estado, todas, não existe exceção, né, negam que aquela quantidade de renúncia fiscal, né, vai. Eles fazem uma conta que parece quase que a gente é que deve para eles e não o contrário. É da ordem de 25, 30 bilhões por ano. 2/3 dessa renúncia fiscal é para levar o insumo que é produzido no Centro-Sul, ou seja, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para lá. A Zona Franca gera mais empregos fora da Zona Franca do que dentro da Zona Franca. Está de costas para a floresta. E numa conversa com uma liderança empresarial do Estado, ele disse o seguinte, batendo na mesa, é passeio de nota fiscal sim, porque muitas vezes o produto vai para lá só para ganhar o carimbo, ele é feito fora, vai para lá só pegar a nota fiscal para poder fazer jus ao incentivo. É passeio de nota fiscal sim, e enquanto vocês não colocarem outra coisa no lugar, a gente não abre mão dessa receita. Que é a tragédia do empresariado brasileiro, que parece esse filho moderno que não sai mais de casa. A gente, quando chegava com 18 anos, era doido para sair de casa. Hoje os filhos têm frigobar no quarto, televisão, TV por assinatura, pode levar o namorado, a namorada, para que sair de casa? Esse cara não quer sair dos cofres do Estado, né? Então, o que a gente conseguiu com toda essa confusão lá com o Aguinaldo Ribeiro, né, e com a proposta do Bernardo Api? É que ficasse no texto da reforma tributária uma previsão de que vai ter um fundo para fazer exatamente a transição. Só que esse fundo depende do apoio dos governadores. Ou seja, ele tem que sair de uma proposição para que possa acontecer. Então a gente tem uma brecha para que a bioeconomia, como a gente chamou, foi a primeira vez que um documento no Brasil falava em bioeconomia, em 2019, que isso possa mudar. Agora, quebrar essa unidade, né, de todas as... Estou repetindo, todas, não há exceção, se juntam para reclamar. E aí tem um dado interessante. Num estudo da Zona Franca deste ano, dizia o seguinte, a Zona Franca protege a floresta. Esse é sempre o discurso, né? A Zona Franca não faz, como disse o Caio. E esse estudo da GV, pedido pela Zona Franca, dizia o seguinte, o impacto da Zona Franca sobre a proteção de floresta é 0,00, parece exame de próstata quando é bom, né? 0,00014, ou seja, era como se você contratasse o Marcelo Furtado para defender 1000 chutes ao gol e ele pegasse 4. Nada. Zona Franca e proteção da floresta não tem relação nenhuma, mas a gente vive debaixo dessa chantagem que custa 33 bilhões de reais por ano, Marcelo. Ok. Agora, se quiserem falar também um pouquinho de adaptação, pode falar. Eu vou falar de adaptação porque, Zona Franca, acho que temos painelistas muito mais capacitados para falar de Zona Franca. Como engenheira agrônoma e floresteira de profissão, vou falar um pouco sobre adaptação aí no setor de soluções baseadas na natureza no ambiente rural. Adaptação já é uma realidade, né? Com essas mudanças climáticas, o clima que está doido, o produtor rural precisa, o produtor, né, quem está realmente manejando esses recursos, precisa se adaptar. E aí, a adaptação vem de uma forma que as pessoas pouco olham para elas. No caso, por exemplo, da agricultura, a gente está falando como que a gente constrói uma estabilidade de produção.
né? E isso a gente já tem muitas técnicas que têm mostrado. Então, vou trazer aqui o exemplo da agricultura regenerativa, né? A gente olha para os produtores que praticam aquela agricultura tradicional, a produtividade deles varia muito em função das condições climáticas. Que estão ficando cada vez mais extremas. Mas a partir dessa ótica da agricultura regenerativa, a gente consegue essa estabilidade de produção. Então, assim, o nosso olhar, isso é adaptação. Como que a gente se prepara para esse ambiente que está mudando à nossa volta? A gente muda também, mas com o objetivo de conseguir essa estabilidade. E uma estabilidade que tem N efeitos, né? Pouco se fala, por exemplo, da capacidade hidráulica do solo de regular. Quando tem excesso, ele guarda, é uma esponja que evita aí os desastres ambientais em função do excesso de água. E quando falta, ele provê. Então, assim, adaptação, eu acho que muitos setores já estão olhando para isso, já incorporaram na sua lógica de negócio, não que o caminho já esteja trilhado, eu acho que a gente está no começo do caminho, mas ele mostra que não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para o presente. Legal. Ricardo, eu vou fazer um pedido, se você topar responder em 3 e não 4 minutos, eu tenho uma última rodada que a gente vai poder fazer para todo mundo, pode ser? Com certeza, deixa eu... Bom, eu tinha uma expectativa de que a adaptação fosse superar a velocidade de crescimento, quando a gente fala de capital, em relação à mitigação, por conta da clara demanda. Para mim, na cabeça de administrador de empresa, eu olhei e falei, nossa, a adaptação vai voar, mitigação vai ficar parada, porque carbono tá uma coisa que ainda está sendo em construção, regulação ainda está confusa. Adaptação, o cara precisa hoje de uma solução e o mercado vai responder a isso. Interessante e muito esclarecedor o fato da coisa não ter evoluído dessa forma, o mercado não ter respondido desse jeito, porque a gente sabe quem mais sofre com relação à adaptação, né? Fica a deixa do sarcasmo. Eu acho que tem a questão da adaptação nesse sentido que você já trouxe, eu não vou repetir. Para mim tem uma questão da resiliência de território também. A parte da adaptação tem esse olhar de resiliência territorial. E eu acho que aqui dentro do IBRAM, né, desde esse fórum, é um lugar legal para a gente falar sobre isso, porque a gente tem as mineradoras, elas têm responsabilidades, e têm responsabilidade ética, social, regulatória, né, por lei, de cuidar da situação. E eu sinto que até hoje a forma como isso é feito, de gerar autonomia para as comunidades que estão nos entornos, não ainda é meio anos 90, sabe? Acho que tem muito espaço para evoluir. Legal. Bom, agora eu vou sugerir um pinga-fogo, tá? É o nosso gran finale, tem 1 minuto e meio para cada um. Tinha uma pergunta que entrou aqui dizendo que é muito difícil colocar a questão econômica junto com os desafios ambientais, climáticos que a gente está enfrentando. Ao invés da gente elaborar sobre isso, eu queria que cada um sugerisse um exemplo ou uma abordagem exitosa de integração, de desenvolvimento econômico com ganho socioambiental. Eu vou sugerir começar pelo Sérgio, acabar aqui, pode ser? Tá, 1 minuto e meio. Primeiro, eu queria sugerir que a gente prestasse atenção no projeto de lei complementar 176/2024, que fala exatamente da transição das carteiras de financiamento, exigindo que até 2045 elas sejam 100% sustentáveis. Segundo, a gente precisa entender que a solução dos nossos problemas não virá de fora. Ela pode vir no sentido da complementariedade, mas o esforço é nosso. Isso torna o nosso sofrimento ainda mais complexo, porque se viesse de fora, a gente poderia fazer o apelo, né, aguardar que um dia ele pudesse assim chegar e comemorar que todos os problemas estivessem resolvidos a partir desse dia. Como isso não irá acontecer, a gente tem um duro trabalho de fazer um processo interno de transição. Transição significa que duas coisas vão andar juntas. Essa palavra ela é perversamente corrompida no Brasil
porque o governo finge que faz transição, quando ele não faz, principalmente no setor energético, e a sociedade civil finge que quer bater o pé dizendo o seguinte: para o mundo que a gente vai parar de explorar petróleo. Quem dera essas duas coisas pudessem ser, né, apenas esforço de uma birra ou de uma vontade imperial manifestada em alto som. Terceira questão, um bom exemplo não é um bom exemplo do que já tem, mas do que sinaliza que pode vir a ser, é todo esse esforço que mostrou que quando você junta sociedade civil, escolhas, IBRAM, pessoas como o Jugma, Larissa Rodrigues, você junta com os garimpeiros que querem fazer coisas direito, você junta com um governo que sabe aonde mexer e uma sociedade civil que tem capacidade de proposição, você consegue uma transformação que significou que pelo menos 4 das maiores DTVMs do país quebraram, Marcelo, quebraram. E você só vai desestimular a atividade ilegal se você aumentar o custo dessa ilegalidade. Então esse é um bom exemplo que eu diria. Legal. Fica como um exemplo para a gente pensar e seguir e replicar. Ricardo, Pinga Fogo. Bom, eu vou repetir o Profloresta. Para mim isso é um sucesso, que é essa triangulação que eu estava falando da Petrobras, os projetos e o BNDES. A gente está olhando para restaurar, né, restauração ecológica de 500 mil hectares, que é um negócio legal, 450 milhões. Acho um ponto interessante. Carol. Bom, acho que durante todo esse evento muito se falou sobre o setor de restauração, né? Eu acho que ele mostra, ele evidencia como a gente consegue conciliar uma nova economia, então o potencial, quanto que ele pode agregar para o PIB, empregos e tudo mais, com a geração de externalidades, bens públicos, o que ele traz de bom para o território. Então, é o setor que a gente está olhando com muito carinho, com muito cuidado dentro do Instituto Igarapé e ajudando aí a bem se estabelecer nesses territórios, chegar e que realmente desponte, porque ganham todos. Ganha a economia, mas ganham o território como um todo. Caio. Bom, eu vou usar o exemplo da agroecologia e da agricultura familiar. Você tem hoje a gente só consegue ter a produção de alimentos que temos hoje em função de um processo produtivo absolutamente diferente e que, na sua maioria, consegue condições de proteção, de conservação socioambiental. Primeiro que socioambiental não dá para escrever separado, eles estão juntos efetivamente. Então, a economia e a questão socioambiental, né, mais do que só ambiental. Então, a agroecologia me parece que e tem avançado do ponto de vista de conquistar mercado, de inovar na forma de distribuição, na forma de comercialização. Então, a gente ficaria com esse exemplo. Legal. Tem mais 2 perguntas que a gente não cobriu. Uma eu vou responder indicando para vocês a Melina, que está aqui na frente, dessa primeira fileira, que o pessoal está querendo saber mais sobre crime organizado e a relação com comunidades indígenas. Então podem chegar aqui para conversar com ela. E teve uma que falava sobre educação como base disso. Eu acho que todos nós concordamos e sabemos a importância que é. E a última pergunta que tinha era sobre o Congresso. E eu acho que a gente explorou muito essa questão de políticas públicas e o Congresso que precisamos. E o Sérgio trouxe como muito importante o fato de que a gente tem processo eleitoral chegando. Quando a gente vota, a gente transforma o país. E quando a gente vota mal, a gente atrapalha a economia e o país. Mas eu queria terminar lembrando a todos que para o Brasil poder financiar a mitigação que precisa fazer, a adaptação que precisa fazer e, eventualmente, cobrir as perdas e danos que nós viveremos, a gente precisa de uma economia próspera. E, portanto, não adianta a gente equacionar soluções que, ao final, não geram uma economia, não geram emprego, não geram renda, não geram oportunidades econômicas. Então, acho que esse chamado à realidade que todos os palestrantes aqui fizeram, em que é importante a gente sonhar com o futuro, mas realizar o futuro significa trabalhar agora na economia real que a gente vive, é muito importante. E eu espero que vocês tenham recebido alguns insights que animem vocês a acreditar que isso é possível e a acreditar que tem muita gente trabalhando
para construir esse Brasil melhor e essa economia próspera, que será positiva para o clima, para a natureza, para as pessoas. Muito obrigado.